Médicos e médicas, nesse vídeo eu vou tentar explicar para vocês um pouco mais como é que funciona o cálculo do seu imposto dentro da sua PJ-MEC. Você, como médico que tem uma PJ, você precisa se enquadrar em um modelo de tributação. No início da carreira, geralmente o que faz mais sentido é o Simples Nacional. O Simples Nacional ele tem o anexo 3 e o anexo 5. O anexo 3 ele começa em 6%, o anexo 5 ele começa em 15,5%. Portanto, a gente enquadra a maioria dos médicos dentro do anexo 3. Para se enquadrar no anexo 3 são duas condições. A primeira é você ser médico e a segunda é você declarar um prolabore de pelo menos 28%. Prolabore nada mais é do que o salário do sócio. É como se a gente falasse assim: o Igor PJ faturou 10 mil, mas pagou R$ 2.800 para o Igor, pessoa física, sócio da empresa, como prolabore, salário do sócio da empresa. Nada impede você estar no Simples Nacional e depois mudar para o lucro presumido. Inclusive, isso é muito comum. O lucro presumido é outro formato de tributação que é um pouco mais complexo, mas que geralmente faz sentido para os médicos que faturam mais do que seus 30, 40 mil reais por mês. Então nesse vídeo eu vou focar em te explicar como funciona o cálculo do imposto do Simples Nacional anexo 3, beleza? Eu preparei uma demonstração aqui para vocês que mostra mais ou menos como isso funciona, tá bom? Então imagina o seguinte cenário: você tem um faturamento da tua PJ em 10 mil reais. Até 15 mil, o Simples Nacional ele fica mais ou menos em 6% do teu faturamento. Então, aqui a gente vai ter o boleto do DAS, que é o Simples Nacional, sendo 6% dos 10 mil reais, vai te custar R$ 600. Lembra que eu falei que você precisa declarar um prolabore de 28%? Então, a gente faz isso por trás dos panos e a gente fala para o governo o seguinte: ó, o Igor PJ faturou 10 mil, mas ele pagou R$ 2.800 para o Igor, pessoa física, sócio da empresa, como prolabore. Como a minha pessoa física está tendo um recebimento de salário, eu preciso pagar imposto de pessoa física em cima dele, imposto de renda pessoa física e INSS, que é o imposto de aposentadoria. O INSS, ele é aproximadamente 11% do valor do meu prolabore, aproximadamente R$ 308. O imposto de renda, nesse caso, vai ficar zerado. Não sei se vocês lembram, mas o governo aumentou a isenção do imposto de renda até R$ 5 mil. Ou seja, como você está recebendo menos de R$ 5 mil na sua pessoa física, é como se você não precisasse pagar imposto de renda. Nesse caso, vai totalizar R$ 908 de imposto, aproximadamente 9% de imposto sobre o teu faturamento total de 10 mil. Agora que a gente entendeu mais ou menos a dinâmica do cálculo do imposto, eu vou fazer um segundo cenário com outro faturamento para vocês entenderem um pouco melhor algumas coisas a mais. Para esse segundo cenário aqui, eu considerei o faturamento PJ em 20 mil reais. Geralmente, considerando que você está faturando acima dos 15 mil reais todo mês, o percentual de Simples Nacional que você vai pagar vai aumentar. Uma regra básica é que quanto mais você fatura, mais imposto você tende a pagar. A partir da faixa dos 15 mil, o seu imposto do Simples Nacional começa a sair dos 6%. Nesse caso, considerando que faturou 20 mil todo mês nos últimos 12 meses, você vai pagar mais ou menos 7,3% de Simples Nacional, que vai dar aproximadamente R$ 1.460 de Simples Nacional. Para a gente se enquadrar no anexo 3, a gente vai ter o teu prolabore, que é 28% dos seus 20 mil, que vai dar R$ 5.600. De novo, o INSS, mesma lógica, aproximadamente 11% desse 5.600 vai dar R$ 616. A maior diferença está aqui no imposto de renda pessoa física. 5.600 está acima da faixa de isenção. A partir de 2026, se você ganha até 5 mil, você não paga imposto de renda. Mas a gente está acima dos 5 mil. Então, para esse caso aqui de 5.600, vamos pagar R$ 228,87 de imposto de renda, o que vai totalizar R$ 2.304,87 aproximadamente, o que equivale a 11,5% do seu faturamento. Então perceba que a gente estava em 9% mais ou menos quando a gente faturou 10 mil e agora em 20 mil a gente já pulou para 11,5%. Então quanto mais você fatura, mais você tende a pagar imposto em relação ao percentual do seu faturamento. Ponto importante, uma recomendação que geralmente a gente dá é que quando você está chegando na faixa dos 30, 40 mil de faturamento por mês, é interessante avaliar junto com o seu contador se está fazendo sentido sair do Simples Nacional e migrar para o lucro presumido. Muitas vezes fazer essa migração pode te ajudar a economizar em imposto. Então geralmente, se você estiver chegando nessa faixa de faturamento de 30, 40 mil recorrentemente, o que eu quero dizer recorrentemente? É aquilo, você sabe que faça chuva, faça sol, você vai faturar 30, 40 mil reais no mês. Não é que nem você acabou de se formar e está dando 30 plantões por mês e aí está faturando isso. Isso não é sustentável e não tende a se manter. Mas à medida que você amadurece na sua
carreira, aumenta o seu faturamento e você sabe que trabalhando 1, 2 semaninhas ali você já vai fazer esse nível de faturamento, é importante avaliar junto com a sua contabilidade se faz sentido mudar para o lucro presumido. Para finalizar, eu quero fazer a simulação aqui de um cenário muito comum, que é você médico atuando não só como PJ, mas você atuando como PJ em um local e como CLT ou autônomo em outro local, tá? Eu fiz uma simulação aqui que um médico está no seguinte cenário: ele trabalha como CLT em um local e recebe R$9.000, ele trabalha como PJ em outro lugar e recebe R$8.000. No CLT, esse é o valor bruto do salário, né? Então já vem descontado o INSS ali no teto de R$990 aproximadamente e o imposto de renda pessoa física de, nesse caso aqui, R$1.294. Então o médico desse valor, desses 9.000, ele desconta esse valor e aí ele recebe o valor líquido dele. Na PJ, o que acontece nesse caso? Como você já paga o teto do INSS aqui no seu CLT, você não precisa pagar INSS novamente na sua PJ no anexo 3. Então, você faturando 8.000 na sua PJ, você vai pagar os 6% do Simples Nacional, que é mais ou menos 480. Não paga o INSS, porque você já pagou o teto no vínculo CLT, e o imposto de renda, nesse caso aqui na PJ, não pagaria. Eu acho que aqui só vale um grande asterisco, que é, você não vai pagar no mês a mês o imposto de renda, mas provavelmente no final do ano, quando você faz aquela declaração de imposto de renda junto com o teu contador, talvez você precise fazer uma correção no teu imposto de renda. Então, esse é um cenário aqui que até vale, às vezes, analisar junto com o contador se faz sentido ficar no anexo 3 ou talvez ir para o anexo 5, dependendo do quanto você fatura na PJ. Então, acho que é isso que eu queria passar aqui para vocês. Eu acho que deu para entender super bem como é que você faz para calcular os seus impostos da sua PJ de acordo com o nível de faturamento que você está esperando.